Você já se viu numa situação em que uma pessoa te contou uma situação muito ruim que viveu, provavelmente envolvendo uma outra pessoa? Você já ouviu uma história de desrespeito, de tristeza, de angústia, de falta de caráter, de falta de integridade? Você já ouviu alguma acusação contra uma outra pessoa? Já, né? Pois é. E qual foi sua atitude? Qual foi sua reação? Conforme a sua atitude e a sua reação, você foi sábio. Conforme a sua atitude e a sua reação, você foi muito imprudente. Quer entender melhor isso? Fique até o final do vídeo. Por hora, se inscreva no meu canal, toque no sininho, para que todo dia você seja lembrado de um vídeo novo que eu faço para abençoar a sua vida. Vamos caminhar juntos todos os dias. São poucos minutos, mas que podem mudar toda uma história. Hoje quero ler com você o texto de Provérbios 18, no versículo 17. Diz assim: o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Vou repetir. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Em muitos momentos na minha vida, eu fui procurado por pessoas que estavam se lamentando da atitude de outra pessoa. Eu já recebi no meu gabinete pastoral esposas que apresentavam um relato muito triste da forma como seus maridos agiam. Já recebi maridos com um relato assim assustador pela maneira como suas esposas agiam. Já recebi filhos falando de pais, pais falando de filhos. Já recebi no meu gabinete para conversas sócios em que um vem e relata uma série de imprudências e até mesmo acusações muito duras são feitas, do tipo, meu sócio está me roubando. E ao longo desses muitos anos, ouvindo tantas pessoas relatando tantas coisas e fazendo tantas acusações, o que eu descobri? Eu descobri que é impossível se ter a verdade ouvindo um só lado. É impossível saber o que realmente está acontecendo se a gente acreditar piamente em tudo que uma pessoa que nos procura primeiro apresenta. E é sobre isso que esse texto está falando. Provérbios 18, 17 diz: o primeiro a apresentar sua causa parece ter razão. Porque quando você ouve pela primeira vez uma causa, você só ouviu uma versão. E essa versão vai vir com a emoção, vai vir com a afirmação, vai vir com as queixas, vai vir com os detalhes, vai vir com informações que justifiquem a percepção que essa pessoa tem dos fatos ocorridos. E às vezes a pessoa se emociona e chora e diz: olha, estou passando por isso com meu marido, isso com a minha esposa, isso com meu filho, isso com meu amigo, isso com meu sócio, isso com o irmão da igreja, isso com o pastor, isso com o líder do ministério. E você ouve e vê aquela lágrima, e vê aquele choro, e vê aquela emoção. A tendência é você achar, está falando a pura verdade. Mas aí quando você escuta outra pessoa diz assim: ah, te contou isso? É. Ah, tá. Mas ela te contou o que ela fez? Mas ela te contou que ela que pediu? Mas ela te contou que eu tive que fazer isso porque ela foi negligente da outra vez? Mas ela te contou que eu tive que fazer isso porque sumiu dinheiro e tudo indica que foi ela que pegou? E aí quando você começa a escutar o outro lado,
você começa a ter tantas informações que se você chamar a primeira versão de novo e falar, vem cá, me fala aqui, me disseram isso, você vai ver que a pessoa vai se complicar para explicar todos os detalhes que a segunda pessoa relatou. Existem várias versões para o mesmo fato. Existem várias verdades do mesmo fato. São verdades pessoais, baseadas na perspectiva da pessoa que relata a sua dor, sua visão dos fatos. Mas nós temos que ter a sabedoria para poder fazer perguntas inteligentes, para que a pessoa, ela, ao estar relatando algum detalhe, alguma situação, ela possa ficar realmente vulnerável diante de questionamentos que sejam feitos, e assim você possa ferir a verdade. E depois disso, é muito importante você ouvir o outro lado. Só que há momentos na vida em que você escutou uma versão de algum problema entre duas pessoas e não é seu papel escutar o outro e tentar resolver a situação. Você não é a pessoa que vai ser ouvida. Você não é a pessoa que vai ser respeitada nesse processo. Você não terá credibilidade de uma das partes para poder ser um conselheiro nisso. Então, às vezes, você vai receber uma informação, não passe adiante, não julgue a outra pessoa porque você não ouviu a outra pessoa ainda, e ore sobre isso, mas não é seu problema se envolver nisso. O seu conselho deve ser: procura a pessoa da qual você acabou de falar e se resolva com ela. Converse com ela, questione ela, pergunte para ela, confronte ela. Você está me falando alguma coisa sobre uma outra pessoa e eu não tenho como resolver isso. Por exemplo, uma pessoa faz uma sociedade com outra pessoa. Você deu opinião sobre isso? Foi você que pediu para eles fazerem a sociedade? Você é advogado de alguma das partes? Não. Agora deu problema, ele te chama e fala mal da outra pessoa. E aí? Você vai chamar outra pessoa e se envolver nisso? Você agora virou a pessoa que resolve isso? Qual conselho você poderia dar? Você poderia dar: olha, converse com a pessoa. Se não te ouvir, traga um advogado. Pelo que você me falou, isso é um caso já para advogado. Enfim, dê uma orientação sábia, mas não meta a sua mão em cubuca que não tem nada a ver com a sua vida e que você não vai ser instrumento para resolver o problema, porque uma das partes não vai te dar esse crédito. Nós temos que tomar muito cuidado para não julgar ninguém por uma versão que se ouviu. E talvez você diga: nossa, mas ela falou com tanta riqueza de detalhes, era impossível ser mentira. Pois é, às vezes com riqueza de detalhes eu já ouvi muita mentira. Não se impressione com isso. O ser humano tem uma capacidade de criar um mundo ilusório, um mundo a partir da sua ótica, e tem uma capacidade de passar mentiras para o outro que nos assusta. Seja prudente, resolva suas questões olho no olho, com conversa, diálogo, e cuidado para não se envolver naquilo que não é teu problema. Que Deus te abençoe.